Só que aí, como é meu costume, né, e é de bom grado a gente fazer, quando a gente vai estudar sobre um texto, pregar sobre um texto, ler alguns textos antes, alguns textos depois, para entender o contexto do que está sendo falado, para a gente ter uma visão mais ampla, mais clara, né, para a gente não pensar uma coisa e o texto está querendo aparecer outra. Muitas vezes a gente comete esse erro, né, de pegar só um trechinho, e às vezes quando a gente pega um pouco antes, eles falam, não é bem assim. E aí, eu estava lendo um pouco antes, e eis que me salta aos olhos esse texto de 1 Reis 13. E é interessante que eu, ao ler esse texto, me lembrei do velório do irmão João. O pastor Onésimo, quem estava aqui naquele dia, citou esse texto. Quem aqui estava aqui no velório do irmão João no culto, pela manhã? O pastor Onésimo citou esse texto. E esse texto falou muito ao meu coração. E eu tinha meio que esquecido dele. Aí quando eu peguei a Bíblia para ler sobre Elias, me passou esse texto. Falei, nossa, o Senhor está falando comigo sobre essa passagem. E assim mesmo que Deus trabalha, né? Jesus falou que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, 1:12, né? É o quê? Nos lembrar, né? Nos trazer à memória aquilo que nós aprendemos, né? Não é assim, né? Muita gente, né? Vou tirar aqui uma palavra da Bíblia, vou abrir a Bíblia. Tem gente que ensina que é assim, né? Não é. Isso daí era aqueles papagaios que ficavam no parque, né? Que tiravam uma mensagem, né? Não é assim. O Espírito Santo nos lembra aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já lemos. E aí no momento oportuno. E aí quando eu bati o olho nesse texto, nossa, o Senhor falou no meu coração. E é esse texto que nós vamos estudar nessa manhã, esse texto que nós vamos aprender muito com esse texto. Aqui no meu subtítulo eu uso a versão NVI. E aqui no meu subtítulo está assim, o homem de Deus que veio de Judá. Na sua Bíblia está assim também? Outras versões não? É isso, mais ou menos isso, né? O homem de Deus que veio de Judá. O que estava acontecendo aqui? O rei Salomão tinha morrido um pouquinho antes, um tempo atrás, desse acontecimento. E até então, o reino de Israel era único, né? O rei Davi, o rei Salomão, um reino único. Depois da morte do rei Salomão, o que aconteceu? O reino de Israel se dividiu. 10 tribos ao norte virou um reino, Israel, com o rei Jeroboão. Não confundam os nomes, tá? Jeroboão, se quiser dar o nome para o seu filho de Jeroboão, tá aí uma dica. E as duas outras tribos que sobraram, Jerusalém e Judá, ao sul, outro rei, o filho de Salomão, Roboão. Então nessa época aqui, o reino estava dividido, certo? Em dois, reino do norte e reino do sul. Para vocês entenderem um pouquinho de quem era Jeroboão, esse reino do norte que nós vamos falar dele aqui no capítulo 13, um pouquinho antes, alguns versículos antes, no capítulo 12, a partir do verso 31, está dando uma descrição breve de quem foi Jeroboão. Diz assim, Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Você sabe que somente os levitas poderiam ser sacerdotes. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Você sabe muito bem que isso é uma aberração, desagrada a Deus. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então esse daqui é o rei Jeroboão. Ele levou Israel à desgraça. Esse rei aqui foi terrível. Ele instituiu a idolatria, ele fez tudo o que desaprova ao Senhor. E aí chegamos então nesse capítulo 13. E aí diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor.
Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Algo aqui nesse texto chamou a sua atenção? O que, Breno, que você fez assim? Alguém quer? O que chamou a atenção para você? Um por vez. Obrigado. E aí, Tati? O que chamou a atenção nesse texto? Seja sincero, o que chamou a sua atenção, aí, Lu? O que chamou a atenção nesse texto? Que o braço do rei ficou paralisado, né? Então, assim, ó, o cara deu um sub-zero, né? Que congelava o braço dos caras, né? Essa foi velha, né? A coragem do profeta. Afinal, ele estava falando para o rei, né? O que mais? Alguém tem alguma outra percepção que chamou a atenção nesse texto? Agora foi 2 por vez. Aí sim, calma. Então a Lu primeiro, vai. O que chamou a atenção não foi nem o milagre em si, mas o fato de ter acontecido o milagre, o profeta ter intercedido pelo rei, mas se negar a comer na casa dele. Tá, e também, quem mais que ia falar aqui junto com a Lu? Obediência dele muito firme. Certo. Tudo isso chama atenção e nos ensina muito, né? Essa coragem do profeta, né? Hoje a gente vê esses profetas na TV e eles pregam desgraça, né? Não, né? Totalmente ao contrário, né? As profecias de hoje: traga um Fusca que eu vou te dar uma Mercedes. Ah, é sangue, é paninho suado. É diferente, né? Os profetas de hoje. O que me chamou a atenção nesse texto, meus irmãos, não foi a história em si. Foi o título que está nesse texto: o homem de Deus. Interessante que, qual é o nome desse profeta? Não fala. A maioria dos profetas que está na Bíblia, geralmente, quando se cita um profeta, se cita uma história, fala o nome dele. Até um pouquinho antes aqui, ó, citou o nome de um profeta. Agora eu não vou me... Ele citou brevemente o nome do profeta. 3 capítulos depois aí, conta a história de um grandioso profeta, Elias, e assim na Bíblia em diante, sempre vai falar o nome de um profeta, vai contar a história dele, ou que seja, pelo menos citar o nome. Nesse texto aqui, nós não sabemos qual é o nome desse profeta, e isso me chamou muita atenção, e foi o que o pastor Onésimo falou aqui, no velório do irmão João. E quando eu cheguei em casa, eu sempre falo isso: os cultos que mais falam ao meu coração são os cultos fúnebres, os cultos de velório, porque ali você pode ver o que aquela pessoa deixou. Ali você se depara com a morte, e você vê que tudo que a gente às vezes se preocupa não é nada, né? E eu me lembro muito bem dessa cena. Eu estava sentado ali em cima, o pastor Onésimo estava aqui, o caixão do irmão João, e o pastor Onésimo já com a sua barriguinha
saliente, né? Ele estava quase abraçando o caixão, foi lindo de ver. E ele citou esse texto, e ele falou do irmão João: aqui está um homem de Deus. Meu, aquilo me desabou. Aquilo mexeu muito comigo. E a gente adora títulos, né? Ah, agora eu sou seminarista. O Beto agora é pastor. O Edson, vice-presidente. A Selma, diácona. Secretária, a Tati, diácona. Temos aqui os cantores, algumas igrejas falam que é levitas, né? É ministra de música. Nós adoramos títulos. O Jonatas, professor, né, Jonatas? De música. Eu também sou professor na EBD. E como eu gosto, né? Quando a Jéssica me chama de professor, né, Jéssica? A gente adora títulos. Meus queridos, mas todos esses títulos, claro, eu creio, é bênção, não tem problema algum, né? É doutor, é advogado, é presidente, é secretário. A gente adora ser reverenciado. Mas eu te digo que se você não tiver esse título, que eu chamo de título base, para qualquer cristão, homem de Deus, nenhum outro título valerá de nada. Do que valerá um título de pastor? Do que valerá um título de professor? Do que valerá um título de diácono? Do que valerá um título de ministro? Se essa pessoa não tiver antes disso e por trás disso o título de homem de Deus, não valerá nada. E isso falou muito ao meu coração. E essa semana eu ajoelhei diante do Senhor e chorei. Falo: Senhor, eu quero ser reconhecido como um homem de Deus. Como eu fico feliz quando alguém fala de mim algo: olha, o Edu é uma bênção. Eu fico muito feliz, fico demais. E é isso que eu procuro. E eu creio que vocês também, se não estão procurando isso, comece a partir de hoje. O título que você deve procurar é esse: homem e mulher de Deus. Não importa o resto. E aí sim, se esse título base estiver primeiro, os outros serão uma bênção. Porque imagina um doutor sendo um homem de Deus. Olha quanta coisa esse homem pode fazer. Seja médico, seja advogado, seja o que for. Imagina um presidente da República, do Senado, sendo um homem de Deus. Olha o que esse cara pode fazer. Então aí sim, se nós tivermos esse título base antes de qualquer outro título, será maravilhoso. E a diferença desses títulos que eu falei, né? Que geralmente a gente, ou por esforço próprio, né? Pô, o cara estuda, ele vira doutor, né? Ou até pastor, que seja. Esses títulos a gente conquista, ou como a gente vê muitos na TV aí, os caras se auto-intitulam, né? Apóstolos, bispos, sacerdotes e sei lá mais o que eles inventam. Cada hora inventa uma coisa. Tirando essas pessoas, tá? Eu estou falando agora do homem sério. Esse título de homem de Deus, ele só pode ser outorgado a alguém, essa pessoa só pode receber se outros estão dizendo a você: aí está um homem de Deus. Não tem como eu chegar aqui e falar para você: eu sou um homem de Deus. Não. A minha vida vai mostrar isso. As minhas atitudes, as minhas ações, vocês vão ver isso em mim e eu vou ver isso em você. Falar: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Então, diferente, né? O título, esse título de homem de Deus, ele é diferente, porque é uma vida que se constrói. E as pessoas vão enxergar nisso em você. E aí, com esse texto aqui, eu aprendi algumas coisas com esse homem de Deus aqui, que a Bíblia não fala o nome. Como o pastor aqui, o Onésimo, falou do irmão João, que com certeza a vida do irmão João, ninguém falaria dela, na televisão jamais apareceria a história dele. Um homem simples. Só que olha o legado que esse homem deixou, a família dele aí. Um homem de Deus. Eu falei: é isso que eu quero na minha vida. Hein, Edson? O dia que eu morrer, falar: aqui era um homem de Deus. Esse é o maior título que alguém pode conquistar. E aí tem algumas características aqui nesse texto que nós lemos, que eu fiquei pensando: quais são as características então de um homem de Deus, né? Até para a gente fazer uma reflexão da nossa vida,
Fala aí. Essas características eu não tenho, eu vou buscar. A partir de hoje eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Então nós temos aqui algumas características aqui nesse texto, algumas delas vocês já falaram, né? Então, primeiro, um homem de Deus, como nós vimos aqui com esse profeta, ele ouve a voz de Deus. Ele só ouve essa voz de Deus porque ele tem intimidade com Deus. Ele tem uma vida de adoração, ele tem uma vida de oração. Com certeza, esse homem de Deus teve um tempo reservado antes e Deus falou com ele. Olha que maravilhoso. E nós lemos os textos aqui e a gente fica admirado, né? Porque Deus dá instruções claras aos profetas, né? Vá lá, faça isso, isso e aquilo, não coma, volte por esse caminho. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, primeiras características de um homem e de uma mulher de Deus: ouve a voz de Deus, tem intimidade com Deus, tem uma vida de adoração, de oração. E aí a pergunta que eu faço, a pergunta que o pastor Rogério mesmo já fez algumas vezes: como está a sua vida de oração? Está satisfeito com a sua vida de oração? Se você quer se tornar um homem de Deus, se você quer se tornar uma mulher de Deus, está ok a sua vida? Você acha que está suficiente? A minha não está. Quando o pastor Rogério falou isso, ele também falou isso. Eu não estou satisfeito. A gente precisa melhorar, precisa buscar mais, muito mais. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Paulo disse, né, que nós devemos viver em oração, sempre, né? Não é apenas quando a gente se ajoelha, está sempre com intimidade com Deus. E aí sim, será diferente. Só que só isso não basta. Olha que interessante, né? Então não adianta você passar o dia todo no seu quarto lá orando. Não vai adiantar de nada. Eu vou no monte orar, Edu. Eu ouço Deus e cai fogo, e terremoto. Só isso não adianta. Só ter uma vida de oração, só ter uma vida de intimidade não é suficiente para ser um homem de Deus completo. Por quê? O que aconteceu quando esse homem de Deus aqui ouviu essa orientação? O que ele fez? O Senhor deu a ordem para ele, ele obedeceu, ele foi. Então, outra característica: obediência. E aí começa a ficar, às vezes pode ser que essa vida de ser um homem ou uma mulher de Deus às vezes é dura, sim, com certeza. O Márcio bem falou, esse profeta aqui, ele foi profetizar desgraça. Você acha que ele foi feliz? Ele foi contente? Não. Com certeza ele pode ter até titubeado, tido medo, mas ele obedeceu. E ele não foi profetizar desgraça para qualquer um, ele foi profetizar desgraça para o rei. O rei tinha todo o poder de mandar matar ele na hora, como tentou prender ele. Então olha o que pode ter passado na cabeça desse profeta. Mas ele foi. Homem de Deus, ele obedece, não importa o que seja. Ele está sempre disposto ao chamado de Deus. Ele ouviu essa orientação e ele se dispôs. E aqui está um dos pontos que eu acho mais difícil para você que quer ser um homem de Deus, para você que quer ser uma mulher de Deus. Está disposto ao chamado de Deus. Porque muitas vezes o que você vai ouvir na sua vida de oração, que Deus vai te pedir, não é algo fácil. Muitas vezes não vai ser algo legal de se fazer. Não vai ser algo simples. Vai requerer tempo. Você vai ter que abrir mão das suas coisas. Muitas vezes pode requerer dinheiro. Só que esse homem de Deus estava disposto. A vida dele estava entregue no altar de Deus. E foi o que essa semana eu tenho orado ao Senhor. Eu quero ser um homem de Deus. Não importa o resto. Eu não sei. E eu desejo que você tenha esse mesmo pensamento que nós estamos vendo aqui nessa palavra, nessa manhã. Que em 2017 você queira se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então você tem que estar disposto. Outro ponto interessante que vocês falaram aqui: um homem de Deus, ele tem o poder de Deus. O poder desceu ali. O rei apontou para ele. O que aconteceu? A mão do rei paralisou. E quantas vezes nos falta poder, né? Quantas vezes a gente passa por situações na nossa família, doença, lutas, problemas que a gente não acha solução, e a gente se sente incapaz, a gente se sente fraco, porque nós estamos meio longe do Senhor, a gente não sabe o que está acontecendo. Você fala: me falta poder,
Senhor, o Senhor não está me respondendo. Muitas vezes o Senhor está falando, é que você que está distante, você não está percebendo. O homem de Deus, ele tem o poder de Deus. E o Senhor disse, Jesus disse quando ele foi ao céu, que quando o Espírito Santo descesse, eles iriam receber o quê? Falta a leitura da Bíblia aí também. Poder. Quando o Espírito Santo desceu, quando as línguas de fogo desceram nos discípulos lá, o que eles receberam? Poder. Às vezes nós como batistas a gente não fala muito disso, né? Mas é bíblico. Muitas vezes a gente falta poder, falta ousadia para nós. Às vezes o diabo está agindo na nossa família, na nossa vida. Falta ousadia para nós, falta intimidade com Deus. Não estou falando que tudo é do diabo, mas muitas coisas são. E a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar junto do Senhor. Um outro ponto, que eu também acho interessante, crucial. Quando o rei estendeu a mão e a mão dele ficou paralisada, o rei intercedeu, o rei pediu a intercessão do profeta. O profeta intercedeu. O profeta se compadeceu da dor do rei. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela se compadece da dor do outro. Isso daqui é primordial. Porque sem isso, meus amigos, nós vamos ser frios. A nossa igreja vai ser uma igreja de 4 paredes, que bonita, mas que não vive verdadeiramente o Evangelho. Porque aqui nós vamos ter alguns irmãos muito bem, outros passando necessidade. E vocês sabem que não é isso que o Senhor deseja. Quem não se compadece da dor do outro está longe do que o Senhor deseja. Nós temos que ver a dor do irmão e chorar junto. Nós temos que ver um irmão desempregado e tentar fazer algo para ajudar. Um irmão que está passando por necessidade, eu não sei o que for. Nós temos que se compadecer da dor do outro. E esse profeta aqui se compadeceu da dor daquele que ele foi para pregar contra. Você vê uma característica forte do homem de Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma frase, né? Guardei a minha dor no bolso e fui ajudar a quem precisa. Olha que maravilhoso. Às vezes nós estamos passando por lutas, por problemas. Chega alguém que está passando por problemas maiores. A gente deve se compadecer, deve ajudar. Porque senão a gente vive uma vida de aparência. E não só aqui na igreja, na família, qualquer lugar, no emprego, onde for. Eu participo aqui, comecei há pouco tempo, né, participando de um grupo de motociclistas ou abençoados. Até tem um irmão ali, o irmão Carlos. Não foi apresentado os visitantes, vai ser depois? Vai, Rodrigo? Temos visitantes ali, depois vocês vão ver, conhecer eles. E ele conheci o irmão lá. O irmão mora aqui na Gregório de Souza, né? E não é da nossa igreja, é de uma igreja batista. Aonde que é? Jardim Assunção. Olha aí, o irmão está do lado da nossa igreja aqui. Tem que vir para cá, irmão. Estou brincando. Eu conheci esse irmão lá. E o nome do grupo chama Abençoados. E o pastor desse grupo, ele fala isso. Nós somos abençoados para poder abençoar. É assim. Não adianta nós sermos abençoados se nós não abençoarmos. Nós temos que se compadecer da dor do outro. E aí um outro ponto. Agora que eu fiquei pensando, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é íntegro em todas as questões da sua vida. Isso daqui é difícil também. Seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja no seu trabalho. Um homem de Deus, para ele ter o poder de Deus na vida dele, se ele não for íntegro em todas as áreas da sua vida, vai ser difícil. Portanto, irmão, se tem algo na sua vida que você sabe que é sua espinha, procure mudança, procure abandonar. Porque isso vai te atrapalhar. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeira, você tem que ser íntegro em todos os pontos da sua vida. Fiquei pensando nisso que eu falei sobre Noé, né? Noé, você conhece a história dele, que construiu a arca, né? Só que a gente não para para pensar num ponto. Noé, antes de tudo, ele recebeu uma orientação de Deus. Construa uma arca, que eu vou acabar com todo mundo, eu vou derramar um dilúvio. Legal. Agora imagina Noé sentando com a sua família, né? A sua esposa, os filhos, as noras, e contando essa história. Olha, irmão, meus queridos, recebi uma ordem de Deus, vou construir uma arca gigantesca, vou colocar um casal de animal lá dentro, porque vai cair um dilúvio, vai acabar tudo.
Imagina a família dele recebendo essa notícia. Nunca tinha caído uma gota de água na terra. Esse homem está louco, prende ele. Manda ele para o Juqueri. Imagina a família de Noé recebendo essa notícia. Agora, por que a família de Noé esteve junto dele? Por que a família de Noé acreditou em tudo que Noé falou? Porque está aqui, ó, Gênesis 6:9. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa é a chave. Quando a esposa de Noé viu ele falando, acreditou, creu, ficou junto. Noé, meu marido é um homem de Deus. Se ele está falando, eu estou junto. E aí? Você tem essa moral na sua casa? Com a sua esposa? Você tem essa moral na sua casa? Com seus filhos? E seus filhos verem em você um homem de Deus? Da sua esposa verem em você um homem de Deus? Do seu marido verem em você uma mulher de Deus? Você tem essa moral? Que Noé tinha. Ao ponto de contar uma história mirabolante, que para o homem aquilo era uma loucura. Mas a família de Noé acreditou, porque Noé era íntegro. Então esse é o nosso desafio. Você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para a sua família. Muitas vezes a gente acha que o homem de Deus é o pastor, né? Que dirige a igreja, é a diretoria, é fulano. Não. O homem de Deus tem que ser você. A mulher de Deus tem que ser você. Na sua casa, na sua família, no seu emprego. Imagina como vai mudar se as pessoas ao seu redor virem em você e falar, cara, esse cara é um homem de Deus. Mas aí é porque as suas ações falam por si só. Porque as suas atitudes falam por si só. E não é um mero título que você vai se gabar. Porque você tem demonstrado essas características. Outro ponto interessante aqui desse profeta que nos ensina. E aqui foi falado também, depois que ele intercedeu pelo braço do rei, o rei falou, vamos na minha casa, vamos comer, vamos beber, isso é maravilhoso, vamos comemorar. O que o profeta fez? Mas nem que você me desse metade do seu reino, eu iria. Porque eu obedeço a Deus. Eu não me misturo com o pecado. Esse cara tinha um temor a Deus incrível. E o homem de Deus é assim. Ele não se mistura com coisas erradas. E aqui o profeta não teve medo de morrer, porque ali não pensou em nada. Ele só pensou no temor que ele tinha a Deus. Ele nem foi à casa do rei. Isso daqui é interessante para os jovens. Ele sabia que ele não comeria, não beberia nada lá. Ele falou, o que eu vou fazer lá? Eu nem vou. Estou fugindo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Fugir da aparência do mal. Ele não se mistura. O homem e a mulher de Deus, ele tem santidade, ele passa longe daquilo que tem aparência do mal. E ele foi firme, mesmo com o risco de morrer. Ele falou, nem que você me desse o que for, eu não me misturo. Ele não se vendeu pelos prazeres do mundo, pelas coisas que o rei poderia dar. Isso é difícil às vezes, né? Quando envolve dinheiro. Quantos líderes a gente vê que caem quando envolve dinheiro? Esse profeta aqui não quis saber de nada disso. Eu falei de você ser um homem, uma mulher de Deus na sua família. O pastor Rogério sempre fala isso, e eu admiro nisso que ele fala. Eu sou homem de uma mulher só. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é homem e mulher de Deus no casamento. A sua esposa já falou para você? Você é um homem de Deus? Você já teve esse privilégio de ouvir isso? Seu marido já falou para você? Seu pai já chegou em você? Você já chegou no seu pai, na sua mãe? Falou, meu pai é um homem, olha aí. Homem de Deus. Homem de Deus, nem meu filho me trouxe. Deixa eu ir. Já teve esse privilégio? Essa semana eu estava conversando com a Flávia, e aí nós estávamos conversando sobre ciúmes, né? Que até certo ponto é normal. Hoje já está começando assim, nem casou, rapaz. Né? A gente estava conversando sobre ciúmes. E aí a Flávia me disse uma coisa.
quando ela pensa algo sobre mim, quando ela tem algum ciúme, alguma coisa, ela falou para mim, eu penso, o Edu é um homem de Deus, ele jamais vai fazer isso. Olha que coisa, eu fiquei feliz com isso. E aí você percebe que se você for um homem de Deus na sua família, quanta coisa muda? Nem o ciúme vai ter. Se você for um homem de Deus para o seu filho, olha quanta coisa vai mudar. Você vai ser exemplo. Se você for um homem de Deus para o seu pai, se você for um homem de Deus para a sua esposa, para o seu esposo, olha quanta coisa pode mudar. Se você for um homem de Deus na igreja, quanta coisa pode mudar nessa igreja. Se aqui a maioria for homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando de títulos algum mais agora. Estou falando de homem de Deus, de mulher de Deus. Quanta coisa pode mudar. E aí nesse mesmo intermédio, eu fiquei pensando no que ela me falou. E aí também serve para o outro lado. Quando a tentação vier, você vai pensar, eu sou um homem de Deus, eu não posso fazer isso. Isso vai ser um escudo para você. Eu não posso jogar tudo a perder. E aqui, não só na área agora de casamento, qualquer tipo de tentação, quando você for tentado, como o profeta foi, convidado a fazer coisas que iria acabar com ele, você vai pensar, eu não sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso, eu tenho muita coisa a perder, e isso vai te fortalecendo. Então, meus queridos, que nessa manhã tenha despertado em você esse desejo e essa coragem de querer se tornar, se você ainda não é, que eu creio que aqui tem muitos homens e muitas mulheres de Deus, foi nessa igreja que eu aprendi a ser um homem de Deus. Se você ainda não é, que nessa manhã você tem esse desejo de se tornar um homem de Deus, de se tornar uma mulher de Deus, em todas as áreas da sua vida. E aí você pode me perguntar, eu quero, como que eu posso me tornar? E aí me veio um versículo na mente, que aqui é a chave para tudo. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tenha coragem de orar ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero te buscar em primeiro lugar. Esqueça o resto. Porque vai vir muitas preocupações na sua mente. Esqueça o resto. Tenha coragem de orar como eu orei essa semana de manhã. Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um servo do Senhor. No que eu posso ser útil para o Senhor? Tenha coragem de perguntar ao Senhor, de fazer essa pergunta ao Senhor. No que eu posso ser útil, Senhor? Tenha coragem de fazer essa pergunta. E com certeza o Senhor vai te mostrar algumas pessoas, que aí você vai perguntar para algumas pessoas, no que eu posso ser útil? Eu quero ser bênção. Eu quero me tornar um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Tenha essa coragem. É esse o desejo do meu coração, que você tenha esse objetivo nessa manhã. O ano de 2017 está começando. E pode ser o ano da mudança da sua vida. Tenha coragem. Esqueça as preocupações. Esqueça aquilo que tem te impedido, que somente você sabe. Aquilo que tem te impossibilitado de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. O ano de 2017 pode ser um ano que vai mudar a sua vida. E aí, independente se você está aqui na igreja há tanto tempo, há pouco tempo, não importa. Nós não estamos falando de título, nós não estamos falando de membro de igreja, nós estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor, vamos orar.